Dando continuidade à estrutura de cálculo da contribuição do E-Social, a gente vai passar agora para a tabela S1010, chamada tabela de rubricas. Essa tabela é a tabela central para o valor que será considerado ou não como base de cálculo da contribuição previdenciária, porque é nessa tabela que a empresa vai decidir quais são as rubricas e os seus respectivos códigos de incidência da contribuição previdenciária. Então, por exemplo, quando ela indica que o código de incidência é 00, significa que não vai haver incidência sobre aquela rubrica da contribuição previdenciária. Quando ela coloca, por exemplo, que o código de incidência é um código começado com 9 do grupo 90, ela vai estar informando que aquela rubrica ela tem suspensão, ela não é considerada, ela vai ser considerada na base de cálculo, mas ela tem suspensão do pagamento da contribuição previdenciária. E se ela coloca dentro do grupo 30, significa que são descontos feitos no rendimento do empregado. Então, dentro dessa tabela S10 vai ser definido os valores das contribuições e os valores da base de cálculo do trabalhador. E essa informação você vai encontrar depois no evento 5001, onde ele totaliza a base de cálculo para cada empregado individualmente. É também dentro dela que você vai informar a suspensão, dizer se aquela base de cálculo tem alguma suspensão. Obviamente que para a suspensão precisa ter um processo. E esse processo precisa estar cadastrado dentro do grupo de isenção de contribuição previdenciária, porque cada processo no 1070, ele existe uma configuração. Ou ele é de imposto de renda, ou ele é de contribuição previdenciária, ou ele é de FGTS, ou ele não envolve nenhum dessas três contribuições, desses três tributos. Dentro também do E-Social, nós vamos encontrar a tabela 1020. Essa tabela 1020, chamada tabela de lotação tributária, é onde a empresa vai cadastrar a lotação tributária que existe dentro dela. Então, por exemplo, uma empresa que tem uma atividade única, que tem um KNAI único, que tem é muito consistente as suas atividades, ela vai ter apenas uma lotação tributária, porque ela vai ter um FPAS único. Ela cadastra lá, então, por exemplo, a sua lotação tributária 01, que vai abranger todos os empregados. Porém, se ela tem filiais, se ela tem obras, se ela tem dentro da empresa outras situações de cálculo de contribuições previdenciárias que um FPAS diferente, ela vai criar tantas lotações tributárias quanto forem a sua situação, quanto for o seu ambiente de trabalho, que vai gerar aí os terceiros, que seria o caso do FPAS. Dentro também da tabela de lotação, ela vai indicar o código de cada terceiro que vai ser utilizado lá na totalizador 5011 para calcular os terceiros da sua empresa. Eventualmente, ela pode possuir algum processo que muda essa questão do cálculo dos terceiros. Então, se ela tiver alguma rubrica de terceiro suspensa por conta de um processo, ela vai somar essas rubricas e vai informar aqui, dizendo que são terceiros suspensos. E aí vai informar, obviamente, o número do processo judicial que deu essa suspensão. É também na lotação tributária que a empresa que é prestadora de serviço ou que cede mão de obra, por exemplo, que ela vai cadastrar a lotação tributária de todos os tomadores. Então, se é uma empresa de cessão de mão de obra e ela tem empregados lotados, trabalhando, vinculados a vários tipos de atividade econômica, ela vai criar aí uma lotação tributária para cada um dos tomadores, cada um dos reflexos dos tomadores no cálculo da contribuição daquelas pessoas cedidas, de mão de obra cedidas. Também os operadores portuários, eles serão cadastrados pelo órgão gestor de mão de obra. O órgão gestor vai pegar todos os seus operadores portuários e vai criar uma lotação tributária para cada um dos seus operadores portuários. Também a empresa que tem empreitada parcial, ela também vai
cadastrar uma lotação tributária para a empreitada parcial, no caso da obra um CNO, onde tem empreitada parcial. Então, com essas informações na tabela de lotação tributária, a empresa vai ter o perfil para calcular os terceiros de cada um dos seus estabelecimentos ou de cada um dos seus tomadores. E aqui a gente trouxe para vocês um modelo, um exemplo de uma tabela de rubricas, onde a empresa, essa tabela é apenas exemplificativa, ela não está obedecendo nenhuma regra com relação à questão tributária. É bom entender que nós não estamos aqui nessa tabela dizendo que uma alíquota é ou não tributável, é apenas exemplificativa. Então, nesse exemplo, digamos, imaginário, ele está colocando aí, criando o código 100, porque a tabela de rubrica, a empresa vai dar para cada uma das suas rubricas um código, e esse código é ela que define, não existe nada pré-estabelecido. A única regra que consta lá na nossa regra de layout é que esse nome ou esse código dessa rubrica não pode começar com a palavra social no início. É uma proibição que existe lá nos layouts de tabela. Mas você pode dar o nome ou o código que você quiser. Nesse caso específico foi dado o código 100 para a rubrica salários. Ocorre que dentro dessa rubrica que a empresa vai cadastrar, ela precisa vincular essa rubrica a uma tabela de natureza de rubrica. Aí sim, essa tabela é uma tabela do E-Social que a empresa precisa vincular. É esse código dessa tabela de rubrica que vai definir a natureza daquela rubrica. Ou seja, não é o nome que você dá. Lá na descrição salário, você pode colocar o nome que você quiser. Mesmo sendo salário, mesmo que você não coloque o nome salário, não vai influenciar. Agora, o código da natureza da rubrica, sim. Então, para a natureza de rubrica, para a tabela de natureza de rubrica, a tabela número 3, o código 1000 significa salário. Então, é isso que vai importar. E aí, ele está perguntando o tipo de rubrica. Então, dentro da tabela S1000, você tem tipos de rubrica que você vai informar na sua tabela de rubrica. Essa informação está no layout. Então, no layout, ele coloca como vencimentos, pensões, salários normais, né? Seria o tipo 1. O tipo 2 seria rubrica informativa, o tipo 3 seria rubrica desconto e o tipo 4, informativa dedutora. Então, aí ele considerou que o tipo de rubrica para o 1000, ou natureza jurídica 1000, salário é o tipo de rubrica 1, ou seja, é realmente uma rubrica de salário. E aí depois você vai dizer se incide contribuição previdenciária, se incide FGTS, se incide imposto de renda. Aqui, como a gente está tratando de contribuição previdenciária, a gente colocou a contribuição previdenciária e o FGTS, mas também tem uma tabela de incidência de imposto de renda. Então, nesse caso aqui foi dito que essa rubrica 11 significa que ela é incidência mensal da contribuição previdenciária. Para o FGTS também, o código 11 significa que há incidência e que ela é mensal. Na tabela de rubrica, a gente vai encontrar que 00 não é incidência, não há incidência, não é base de cálculo, e que 01 diz que não é base de cálculo por força de acordo internacional. Então, normalmente, nas rubricas pagas para estrangeiros, se houver acordo de não pagamento de contribuição previdenciária, seria, no caso, indicado 01, né, para não calcular contribuição previdenciária. E ele vai usar o exemplo do 120, né, que seria a segunda rubrica aí, onde ele está colocando valores extraordinários e ele está colocando o código como 1003. Dentro dessa tabela de natureza jurídica aí, 1003 significa valor correspondente à hora de trabalho acrescida do percentual de 50%, ou seja, hora extra. Então, o que ele classificou essa tabela, essa rubrica, dizendo que a natureza dela é 1003 e que o tipo de rubrica é o 1, está dizendo que 00 não incide contribuição previdenciária e 00 não incide FGTS. Então, esse é um exemplo, né, para que vocês entendam um pouco dessa questão das rubricas, como que vai ser informado lá na tabela de rubrica. E dentro disso aí, o mais importante é que você coloque, de fato, as incidências como determina a legislação.
Também com relação, nós trouxemos aí para vocês um exemplo, com relação à informação do FPAS, né, referente à lotação tributária, que a gente estava dando o exemplo da tabela do S1020. Então, dentro lá do evento, você vai informar o FPAS, você vai informar o FPAS e terceiros relativo à lotação tributária da empresa. A validação do FPAS tem que ser conforme a tabela 4, então existe uma tabela 4 onde diz todos os FPAS, ou FPAS, como alguns chamam, né? Onde diz cada atividade, quais são o FPAS daquelas atividades. Você vai informar o código de terceiros, como a gente já viu também, conforme a tabela 4, e o principal, o código de terceiro suspenso. Se você tem, por exemplo, 2 códigos de terceiro suspenso, você vai somar os 2 e informar aí como suspenso, não deixando de informar o principal, que é o processo que suspende a exigibilidade. Então, aí, ó, um exemplo. Nós temos o FPAS 507, ou FPAS 507, e as rubricas incluídas nele são o quê? Salário educação, alíquota 2,5, INCRA, alíquota 0,2, e cada um desses códigos de terceiro existe um código específico para ele, né? Salário educação 001, o INCRA 002. Então, por exemplo, se você tem um contribuinte que possui convênio com o SENAI, esse contribuinte, o FPAS é 507, e ele tem convênio com o SENAI. Então, qual o código de terceiros que ele vai informar? Ele vai somar todos, tirando o SENAI, que no caso é 04, 0004, porque são 4 números que devem ser informados. Então, subtraindo 004, você vai ficar com 0075. Então, o código de terceiros da sua empresa vai ser 0075, porque você tem um convênio e paga o SENAI diretamente lá para o SENAI e não via GPS, antigamente GPS, agora DARF, né? Então, se o contribuinte tiver ação para recolher o SEBRAE e o INCRA, aliás, para não recolher o SEBRAE e o INCRA, ele vai informar o código de terceiro suspenso. E como ele vai fazer essa conta, ele vai somar, no caso aí, o código do SEBRAE é 0064 e o INCRA é 0002. Então, somando os dois, dá 0066. Então, nesse caso, ele informaria 0079 nos terceiros e 0006 nos terceiros suspenso. Assim, o E-Social vai fazer o cálculo e lá no evento 5011 já vai apresentar esses dados, essa apuração suspensa. E vai alimentar também a DCTF com esse valor que seria suspenso. A tabela de 1070, que é a tabela de processo, essa a gente já falou bastante sobre ela, mas o principal dela é exatamente para indicar as suspensões, né? Você vai informar todos os processos, porque não é possível transmitir um evento onde você altera a base de cálculo ou altera as alíquotas se você não tiver um processo que valida essa sua informação. Por último, a tabela 1080, que é a tabela de operadores portuários, né? Que o órgão gestor de mão de obra vai enviar, onde vai informar para o E-Social todos os operadores portuários e vai informar o RAT de cada operador, o FAP e o RAT ajustado. Então, essa informação é importante porque lá no totalizador 5011 vai ser feita o cálculo da contribuição previdenciária dos operadores portuários com base nessa informação da tabela 1080. E aqui o evento de remuneração, que é o evento S1200, né? O que nós temos dentro do evento S1200 e que essas informações são relevantes para o cálculo da contribuição previdenciária? Primeiro, que é um evento para cada CPF. Então, supondo que a sua empresa, você tem dentro da sua empresa um empregado e esse empregado, ele também atua como TSVE, ou seja, ele é um empregado, mas nas horas vagas ele presta serviço para a sua empresa. Então, ele vai receber remuneração como empregado e como sem vínculo empregatício. Então, você vai mandar um evento S1200 para ele e você vai colocar as duas remunerações. Importante é que dentro de um S1200, dentro de um mês, só vai um para cada empregado e um para cada CPF.
Importante também, dentro do S.1200, você vai informar remunerações que ele recebe em outras empresas. E por que essa informação é importante? Porque o cálculo da contribuição previdenciária tem que seguir aquelas alíquotas, né, 8, 9 e 11. E se esse empregado seu já tem outros empregos, você vai ter que somar todas as 3 fontes pagadoras para encontrar a alíquota correta ou, se for o caso, deixar de reter contribuição previdenciária se ultrapassou o limite da lei que permite o desconto da contribuição previdenciária, né? E essa informação, ela vai constar lá no S5001, na totalização da base de cálculo. Na 5001, o sistema vai buscar essas informações para fazer o cálculo conforme as informações prestadas. A informação de agente nocivo também precisa ser informada para calcular o que é acréscimo, né, para o trabalho que exige uma aposentadoria diferenciada, né? Então, você tem que informar lá o grau para que seja colocadas as alíquotas corretas. Dentro do S.1200, você vai informar se aquela empresa ela é do Simples, se aquele empregado trabalha para uma empresa do Simples que tem atividade concomitante. Porque a gente sabe que a atividade concomitante é aquela atividade que ou ela é substituída lá no cálculo do DAS, no caso do Simples Nacional, ou ela é sobre a receita bruta. Então, com isso, essa base de cálculo desse empregado não vai ser considerado na hora de fazer o cálculo da contribuição patronal. Processo judicial do trabalhador, dentro de cada evento S.1200, você vai informar o processo daquele trabalhador, que vai, no final, no S5001, deixar de calcular algum valor com base nesse processo. Remuneração de período anterior é também um valor que consta na rubrica S.1200, que também entra no cálculo da contribuição previdenciária, porque pode acontecer de, em um mês, você estar recebendo valores de meses anteriores, e isso a gente pode ver pelas regras que esses valores de meses anteriores normalmente acontecem, por exemplo, quando tem um acordo ou convenção que dá uma diferença salarial de mês anterior, e somente a partir da data da convenção em que é aceita, em que é definida, é que você vai poder mandar essas informações com as diferenças dos meses anteriores. Remuneração de período anterior, eu confundi, a primeira opção é do período atual, a segunda é do período anterior. Todas duas estarão lá no evento S.1200. O código de lotação, dentro do evento S.1200, vai ser definido qual é o código de lotação daquele empregado. E por que isso? Porque, de acordo com a lotação tributária dele, de acordo com a UFPAS, será calculado os terceiros. Depois o código da categoria de trabalhador, porque na hora de totalizar as bases de cálculo para calcular a contribuição previdenciária, ele faz o cálculo no 5001 separado por categoria. E o código de rubrica, que é o código de rubrica do valor que ele está recebendo, que vai estar lá na 1010, né, onde você vai dizer se tem incidência ou não. Se for 00 não tem incidência, se for 01 também não tem incidência, e se for as outras incidências, como o 91, por exemplo, que vai ser suspenso, ou se os 11 é uma incidência mensal normal. Então, isso aí vai estar dentro da tabela de rubrica. Então, dentro dessa somatória da apuração das bases de cálculo para a apuração da contribuição previdenciária, a gente vai encontrar, além do evento S.1200, 2399 e 2299, que são bases de cálculo do empregado, a gente vai encontrar também a base de cálculo e a contribuição sobre a produção rural, que no caso do evento 1250, que ele é calculado no processo de aquisição, e aqui a gente vai ter na aquisição uma pessoa jurídica adquirindo de uma pessoa física ou um PAA adquirindo. Então, toda vez que nós tivermos um PAA ou uma pessoa física envolvida na relação de aquisição da contribuição da produção rural, essa informação vai estar no E-Social. A comercialização 1260, também nós vamos encontrar envolvido nessa relação uma pessoa física ou um PAA. E aí sim, essa informação da contribuição previdenciária virá para o E-Social.
além da contribuição sobre a produção rural, a gente tem também o cálculo da contribuição previdenciária do trabalhador avulso não portuário. É importante destacar aqui que o S.1200, que normalmente é o evento que calcula a contribuição previdenciária no 5001, para o trabalhador avulso não portuário, no próprio layout nós vamos encontrar essa informação de que não é realizado o cálculo. Por quê? Porque a contribuição previdenciária é informada lá no S.1200 pelo sindicato, porém ela é recolhida no 1270, porque quem paga essa contribuição previdenciária é a pessoa que contrata o trabalhador avulso não portuário. Então, nesse caso, apesar do sindicato enviar o evento S.1200, esse evento não vai calcular a contribuição previdenciária, e sim o evento 1270. Além da remuneração lá dos eventos que geram, como o S.1200, o 2399 e o 2299, e esses da comercialização da produção rural e do trabalhador avulso, esse evento S.1280, ele não tem caráter de valor de base de cálculo, mas ele tem uma informação importantíssima, porque é aqui onde vai ser informado se para aquela empresa, aquele CNPJ, existe desoneração da folha de pagamento. E por que isso é importante? Porque se existe desoneração da folha de pagamento, o cálculo não vai ser feito pela folha de pagamento da contribuição previdenciária, e sim na receita bruta da empresa. E essa informação vai estar na FD-REINF e não aqui no E-Social. Então, na FD-REINF nós vamos encontrar o valor da contribuição, o valor da receita bruta que vai ser calculada da contribuição previdenciária. E também aqui que vai ser informado se aquela empresa possui a opção de Simples, ela é do Simples Nacional e tem atividade concomitante, ou seja, atividade que a receita é substituída, ou seja, não é calculada sobre a folha de pagamento, e outra atividade que é calculada sobre a folha de pagamento. E aqui nesse evento 1280 é onde vai ser definido quais são os percentuais que serão aplicados ou não na folha de pagamento para encontrar o valor da contribuição patronal. E por último, aqui no no 5001, nós teremos o evento de retorno, lá do evento de remuneração, do 1.200, 2299 e 2399. Só para esclarecer, o 2299 é quando ocorre uma demissão. Então, nesse caso, não vai ter um evento S.1200, e sim vai ter as verbas rescisórias, que vai estar no 2299. E o 2399, que é o desligamento do TSVE, que também não terá um S.1200, mas sim um 2399, onde terá o cálculo da diferença que ele, porventura, for receber. Então, apesar de ser classificado na classe de 22 e 23, mas eles se subentendem como evento remuneratório. Por isso que eles estão no cálculo junto com o S.1200. Aqui no S5001 nós vamos totalizar a base de cálculo de cada trabalhador. Então, toda vez que você envia um evento de remuneração, por exemplo, como o S1200, o 2299 e o 2399, você vai já em seguida receber esse totalizador com as informações da base de cálculo e dos descontos que foram realizados para aquele empregado. Aqui também calcula a contribuição do trabalhador. Então, nesse evento vai ser possível verificar todas essas informações. E por último também retorna o valor dos descontos efetuados pela empresa no salário do empregado. E por último é S5011. E aqui no S5011 ele vai ser gerado após o envio do evento S1299. Não existe 5011 sem 1299. Importante lembrar também que, eventualmente, a empresa pode não conseguir fechar sua folha de pagamento. E quando isso ocorre, foi criado uma saída, que seria o S1250, que é um evento de contingência. Então, se a empresa não conseguiu fechar com o 1299, que é o caminho que ela deve seguir, mas ela não consegue porque tem algum erro, ela fecha com o 1250 para que ela não se prejudique na apuração das contribuições. Então, depois que ela conseguir resolver o problema, ela envia o 1299 e finaliza o processo. Importante é que dentro do 1250 a empresa também vai conseguir finalizar o movimento de uma forma precária, só enquanto ela consegue resolver o problema. Vai ter a base de todos os valores por categoria, por lotação tributária
e por estabelecimento. Então, vai emitir um relatório onde ele consegue visualizar todas essas informações de bases da empresa. Base de cálculo separada por tipo de incidência. Então, por exemplo, se ele tem lá uma incidência com suspensão, ele vai conseguir visualizar no seu relatório. Se ele tem uma incidência tipo 11, que é a incidência mensal normal, ele vai ter um relatório com essas informações. Cálculo da contribuição por código de receita. Então, todas as contribuições previdenciárias dentro do valor total, existe as suas rubricas separadas e vai ser visualizada também nesse relatório. E daí, o crédito tributário que foi apurado, que foi totalizado no 5.011, vai ser enviado para a DCTF, e é lá na DCTF que o contribuinte vai fazer as vinculações, se ele desejar, as vinculações que são necessárias e, finalmente, enviar a DCTF para o ambiente da Receita Federal, e só aí que ele vai ter realmente confessado o seu débito. Mas a DCTF Web é algo que nós veremos em outro vídeo e não nesse momento. Então, que todos tenham um bom aproveitamento com esse resumo e com essa visão dos eventos do E-Social.